Talvez você já tenha sentido desejos que parecem fora do seu controle. Aqueles pensamentos que aparecem do nada, imagens que invadem a mente, vontades que você sabe que são erradas, mas que mesmo assim insistem em voltar. Eu também sentia. E o que isso causou na minha vida foi devastador. Não estou falando apenas de tentação ou de uma queda ocasional. Estou falando de uma prisão invisível, de uma corrente espiritual que me amarrava por dentro, enquanto por fora eu fingia que estava tudo bem. No início, eu achava que era só fase, algo natural da juventude. Afinal, quem nunca teve pensamentos impuros? Quem nunca caiu na armadilha da pornografia, da masturbação ou da curiosidade sexual? O problema é que isso não ficou apenas em pensamentos. Aquilo começou a crescer dentro de mim como uma semente venenosa, que eu alimentava em segredo, enquanto minha vida espiritual ia morrendo lentamente. É como se houvesse algo me observando, algo que se alimentava da minha queda, um espírito invisível que me empurrava cada vez mais fundo nesse abismo. Eu frequentava na igreja, estava ali, louvando, orando, sorrindo, mas por dentro, a podridão estava tomando conta. Era como viver duas vidas, a do servo de Deus no domingo e a do escravo do pecado durante a semana. As imagens, os vídeos, os desejos, tudo isso foi se tornando um ciclo vicioso. Um ciclo de prazer momentâneo e culpa eterna. E por mais que eu tentasse parar, era como se algo maior estivesse me controlando. Como se houvesse uma força maligna rindo da minha fraqueza. Foi então que comecei a perceber que aquilo não era apenas carne. Era espiritual. O pecado sexual tem raízes mais profundas do que a maioria imagina. Não se trata só de prazer. É um portal. Um convite. Uma abertura para algo demoníaco agir na nossa vida. Comecei a ter pesadelos estranhos, sensações esquisitas durante a noite. Às vezes, sentia uma presença no quarto. Às vezes, acordava cansado, como se tivesse lutado com algo enquanto dormia. E mesmo assim, continuava preso. As pregações já não me tocavam mais. As orações pareciam não passar do teto. Meu coração estava endurecido, e a presença de Deus, distante. E eu fingia que estava tudo bem, que era só uma fase, que eu conseguiria vencer sozinho. Mas por dentro, algo me dizia: você não está lutando contra carne e sangue. Você abriu uma porta para algo muito mais sombrio. Foi nesse ponto que tudo começou a mudar. Não foi por escolha. Não foi porque eu decidi mudar. Foi porque algo muito forte aconteceu. Algo que quebrou minhas estruturas. Algo que me fez enxergar a verdadeira face por trás dos desejos que eu alimentava. Algo que eu nunca mais vou esquecer. Eu cresci na igreja. Desde pequeno, meus domingos eram no templo, ouvindo a palavra, cantando louvores, orando com os olhos fechados e as mãos erguidas. Aprendi cedo sobre santidade, pureza, sobre guardar o coração e o corpo. As pessoas me viam como alguém temente a Deus. E de fato, havia temor em mim. Mas havia também uma guerra silenciosa, travada lá dentro da minha alma. Uma guerra que ninguém via, mas que me consumia pouco a pouco. Porque, mesmo conhecendo a verdade, eu comecei a ser assediado por pensamentos impuros, desejos carnais que surgiam do nada, e que, ao invés de serem imediatamente rejeitados, encontravam abrigo em minha mente. Tudo começou sutilmente, com pequenas curiosidades. Uma imagem, um clique inocente, uma busca rápida. O pecado sexual não entrou na minha vida como um terremoto, mas como um sussurro. E eu ouvi aquele sussurro. Eu dei atenção. E quanto mais eu alimentava esses desejos secretos, mais a minha alma se distanciava da presença de Deus. A pornografia se tornou um hábito escondido, a masturbação um refúgio noturno. E tudo isso enquanto eu continuava a servir no ministério, cantar no louvor, pregar para os jovens. Por fora, luz. Por dentro, escuridão. É isso que torna os pecados sexuais tão perigosos. Eles não gritam, eles seduzem. Não chegam arrombando portas, chegam sorrindo, oferecendo prazer, conforto, fuga. E o cristão, mesmo com Bíblia debaixo do braço, pode se perder nisso. Eu me perdi. E aos poucos, fui abrindo espaço dentro de mim para algo que eu não entendia. Algo que não era só pecado da carne. Era espiritual. Era maligno. E estava crescendo. Foi aos poucos. Um vídeo aqui, uma conversa ali, uma imagem que parecia inofensiva, mas que abriu uma brecha dentro de mim. Eu achava que estava no controle, que aquilo era só uma curiosidade passageira, algo que todos enfrentam em algum momento da vida. Mas, sem perceber,
Fui me afundando em vícios sexuais que pareciam impossíveis de vencer. A pornografia passou a fazer parte da minha rotina. Os pensamentos impuros dominavam minha mente, mesmo durante os cultos, mesmo durante a oração. Era como se minha mente tivesse sido invadida, e quanto mais eu tentava lutar sozinho, mais caía. Mais envergonhado eu me sentia, mais sujo, mais distante de Deus. Era como um ciclo: pecado, prazer momentâneo, culpa profunda, promessas de mudança, e então, mais pecado. Eu chorava depois de cada queda. Prometia a Deus que seria a última vez. Mas não era. Os desejos carnais pareciam me dominar. E o pior de tudo era o silêncio. Eu não podia contar a ninguém. Tinha medo do julgamento, medo de ser rejeitado, medo de perder tudo que eu tinha construído dentro da igreja. Então, me calei. E esse silêncio foi me matando aos poucos. A vergonha era constante. A culpa era sufocante. Eu não conseguia mais olhar no espelho sem sentir nojo de mim mesmo. Já não conseguia sentir a presença de Deus como antes. A oração se tornava fria. A Bíblia parecia distante. Minha alma estava em guerra, mas ninguém sabia. Ninguém via. Só eu sabia o que fazia escondido, o que assistia às escondidas, o que sentia quando estava sozinho no meu quarto. E por mais que eu tentasse justificar, no fundo eu sabia. Eu estava espiritualmente doente. Algo havia me dominado. Algo que eu alimentava em segredo e que agora se tornava um monstro dentro de mim. Mesmo preso nesse ciclo de pecado sexual, eu ainda estava lá, firme na igreja, participando dos cultos, sorrindo para todo mundo, levantando as mãos na hora do louvor, dando glória a Deus como se tudo estivesse bem. E por fora, parecia mesmo. Mas por dentro, eu já estava longe, muito longe. O mais perigoso de tudo era que eu achava que estava no controle. Eu dizia para mim mesmo: eu sei a hora de parar. Eu posso largar isso quando quiser. Deus entende. Mas isso era uma mentira, e eu escolhia acreditar nela porque era mais fácil do que encarar a verdade. Eu estava completamente dominado por desejos impuros, por pensamentos sujos, por vícios sexuais que destruíam minha comunhão com Deus. O pecado sexual tem essa característica sorrateira. Ele se esconde atrás de justificativas, se alimenta do silêncio e se fortalece quando você finge que nada está acontecendo. Eu não percebia, mas cada vez que eu cedia à pornografia, à masturbação, aos pensamentos impuros, algo dentro de mim morria. A presença de Deus ia se apagando devagar, como uma chama sufocada, e eu fingia não notar, porque ainda estava na rotina da igreja. Mas a rotina sem arrependimento vira apenas uma encenação. Eu estava vivendo uma fé superficial. Achava que frequentar os cultos era suficiente, que servir no ministério encobria meus pecados secretos. Mas a verdade é que a cada dia o pecado estava cavando um abismo entre mim e Deus. Eu já não sentia mais a mesma conexão ao orar. A Bíblia já não falava mais comigo como antes. Os momentos com Deus se tornaram automáticos. E mesmo assim, eu me achava forte. Me achava maduro na fé. E é exatamente aí que mora o perigo. Quando o orgulho espiritual se mistura com o pecado oculto, o engano se torna quase impossível de quebrar. Eu estava cego, espiritualmente endurecido, enganado por mim mesmo e, pior, confortável com isso. Mas essa falsa sensação de controle estava prestes a ser destruída por completo. Cheguei num ponto em que eu já não sentia mais a presença de Deus. Era como se ele tivesse se calado, como se tivesse se afastado de mim. Mas no fundo, eu sabia. Quem se afastou fui eu. Minha alma estava seca, vazia, fria. E por mais que eu tentasse me enganar, o pecado já tinha me consumido por dentro. O que antes era só um hábito escondido, se transformou numa prisão espiritual. A pornografia já não era mais apenas um refúgio. Era uma necessidade. Os pensamentos sexuais não vinham só de vez em quando. Eles estavam o tempo todo ali, dominando meus dias, meus sonhos, meus momentos a sós. Eu me sentia sujo, imundo, envergonhado, como se minha alma estivesse sendo corroída por dentro, como se houvesse um veneno me matando aos poucos. Tentei parar. Fiz jejum, orei, chorei, mas não consegui. Era como se uma força invisível estivesse agarrada em mim, algo espiritual, algo maligno, algo que se alimentava da minha fraqueza. Eu começava o dia dizendo: hoje eu não vou cair. Mas bastava um momento de distração, uma lembrança, uma sugestão na mente. E lá estava eu de novo,
escravo dos meus próprios desejos. Era desesperador. Eu sabia que aquilo estava errado, que era pecado, que me afastava de Deus. Mas eu continuava. E cada vez que eu caía, a culpa aumentava, a vergonha me paralisava, e a sensação de inutilidade tomava conta de mim. Ninguém sabia. Por fora, tudo normal. Mas por dentro, eu estava gritando. O vício sexual não apenas destrói a santidade, ele destrói a identidade. Eu já não me via mais como um filho de Deus. Me sentia rejeitado, indigno, impuro demais para sequer levantar as mãos em oração. Minha mente era um campo de batalha, meu coração uma terra seca. Era o fundo do poço espiritual. O silêncio de Deus doía, mas mais ainda doía saber que fui eu quem cavou esse abismo. Eu sabia que estava enfrentando mais do que um problema carnal. Era uma batalha espiritual real, contra forças demoníacas que usavam os pecados sexuais como armas para me destruir. E por mais que eu tentasse lutar, eu já não tinha forças. Algo precisava acontecer. Algo fora do comum. Algo que mudasse tudo. Foi em uma noite. Tudo estava silencioso. Eu estava no meu quarto, me sentindo completamente vazio, com a mente carregada, tentando orar, mas sem conseguir dizer uma palavra. Deitei na cama sem paz alguma. A angústia era tão profunda que parecia que meu espírito gritava por socorro, mesmo que minha boca não dissesse nada. Foi ali, naquela escuridão, que algo estranho aconteceu. De repente, senti meu corpo paralisar, como se eu não estivesse mais ali. Algo me puxou, com força. Eu não sei explicar com palavras. Não sei se foi um sonho, uma visão ou uma experiência fora do corpo. Só sei que o que vivi foi real, real demais. Uma sensação de queda, como se eu estivesse sendo sugado para algum lugar. Um frio cortante e, ao mesmo tempo, um calor insuportável. Eu sabia, no fundo da alma, que aquilo não era um lugar terreno. Eu estava sendo levado a um lugar espiritual. E esse lugar não era bom. Eu via sombras se movendo ao meu redor. Gritos, lamentos. O ar era pesado, sufocante, como se cada respiração queimasse por dentro. Meus pés tocavam um solo que parecia carvão em brasa, e o cenário ao meu redor era sombrio, seco, cheio de cavernas profundas e vozes que choravam sem parar. Algo dentro de mim sabia. Eu estava vendo uma realidade espiritual que muitos negam, mas que é mais verdadeira do que tudo o que já vivi. Eu estava vendo o inferno. A presença de algo maligno era intensa. Uma opressão demoníaca tomou conta do ambiente. Eu sentia medo, pavor, um terror que ia além do físico. Era como se minha alma estivesse sendo exposta, como se tudo o que eu tinha feito em segredo estivesse sendo revelado naquele momento. Senti que não estava ali por acaso. Aquilo era um confronto, um alerta. E quanto mais eu olhava ao redor, mais entendia que aquele era o destino de muitos que, como eu, abriram as portas para os pecados sexuais. O que vi ali me marcou de um jeito que nunca vou esquecer. E foi apenas o começo do que eu seria forçado a enxergar. Eu fui levado para um lugar específico naquele cenário aterrador. Era como um vale profundo, cercado por montanhas negras, onde o ar era denso, quente, quase impossível de respirar. O chão parecia pulsar, como se estivesse vivo, queimando como brasas acesas. Cada passo doía. E foi ali que eu ouvi os gritos mais desesperadores que já imaginei ouvir. Eram clamores de dor, lamentos de almas completamente consumidas pelo tormento. Eu via figuras humanas se contorcendo, presas em correntes feitas de fogo. E os rostos, alguns pareciam familiares. Pessoas que talvez tivessem passado pela minha vida, que talvez estivessem na igreja em algum momento, e que agora estavam ali, no vale dos desejos sexuais. Havia uma atmosfera de angústia absoluta. Os demônios não pareciam precisar bater ou castigar. Ali, o próprio ambiente era castigo. As pessoas gritavam, mas não por perdão. Gritavam porque sabiam que era tarde demais. Vi homens e mulheres sendo consumidos por vermes que não morriam, cobertos por sombras com olhos flamejantes. Vi seres horrendos, com formas distorcidas, zombando daqueles que estavam presos ali. E então, ouvi uma voz, forte, solene, como se rasgasse o próprio céu. Aqui estão os que viveram dominados pelos desejos carnais. Aqui estão os que não se arrependeram. Essas palavras cortaram minha alma. Era como se cada letra entrasse em mim como uma espada. Entendi ali que o inferno não era apenas um lugar de punição. Era a consequência final de uma vida entregue ao pecado sexual.
Vi homens que haviam sido líderes, mulheres que pareciam santas, jovens que um dia conheceram a verdade, mas escolheram alimentar seus vícios secretos. Vi pessoas que brincaram com o pecado, que pensaram que teriam tempo para mudar, e agora estavam acorrentadas à eternidade de tormento. O cheiro de enxofre era insuportável, como carne queimada misturada com podridão. O som dos gritos ecoava como um coro fúnebre sem fim. E mesmo ali, no meio de tanto horror, eu sabia que aquilo era só uma parte do que eu precisava ver. Enquanto eu ainda estava naquele vale de tormento, tomado pelo medo, pelo horror e pela dor de ver aquelas almas consumidas pelos seus próprios pecados sexuais, algo aconteceu. Tudo ao meu redor silenciou por um momento. Foi como se o tempo tivesse parado. O fogo ainda queimava, os gemidos ainda ecoavam ao longe, mas naquele instante, senti uma presença diferente. Uma presença que contrastava com todo o desespero ao meu redor. Foi então que ouvi uma voz, mas não era qualquer voz. Era uma voz firme, poderosa, mas ao mesmo tempo carregada de misericórdia. Uma voz que penetrou minha alma de um jeito que nenhuma palavra humana jamais conseguiu. Aquela voz disse: "Eu te mostrei isso porque ainda há tempo." Essas palavras me quebraram por dentro. Em meio à escuridão, havia uma luz de esperança. Eu não estava ali por acaso. Não era uma condenação. Era um alerta. Era uma chance. E então, a voz continuou: "Mas vá e avise antes que seja tarde demais." Nesse momento, meu espírito tremeu. Aquele lugar era real. As consequências do pecado sexual eram reais. As prisões espirituais, os tormentos eternos, os rostos em sofrimento, tudo aquilo era mais do que um aviso. Era um chamado para despertar. Eu entendi que aquela experiência não era apenas para mim. Deus queria que eu falasse, que eu contasse, que eu tirasse as máscaras, rasgasse o silêncio e alertasse todos aqueles que, assim como eu, estavam presos nos desejos carnais, na pornografia, na masturbação, nos pecados secretos que ninguém vê, mas que estão destruindo almas. O Senhor estava me chamando de volta, mas não apenas para me salvar, e sim para ser uma voz no meio da escuridão. Uma voz que denuncia o pecado, mas aponta para a graça. Uma voz que mostra o horror do inferno, mas revela o caminho de volta à luz. E ali, naquele vale, com os olhos cheios de lágrimas e o coração em pedaços, eu soube que minha vida nunca mais seria a mesma. Eu precisava voltar. Precisava mudar. Precisava obedecer. E naquele exato instante, algo começou a acontecer. Voltei para a igreja diferente. Não era mais o mesmo homem que um dia cantava no altar com o coração dividido, nem aquele que sorria por fora enquanto por dentro era prisioneiro dos desejos carnais. Algo em mim tinha sido rasgado, exposto, transformado. Depois daquela experiência, os vícios sexuais que antes pareciam apenas hábitos escondidos, agora tinham rosto, tinham cheiro, tinham consequência eterna. Eu vi com os meus próprios olhos o que estava por trás da pornografia, da masturbação, dos pensamentos impuros e das fantasias sexuais. Aquilo que muitos dizem ser natural, comum, inofensivo, na verdade é uma das maiores estratégias do inferno para destruir almas, enfraquecer igrejas, dividir famílias e aprisionar corações que um dia foram chamados para ser santos. Hoje eu entendo que cada desejo fora do plano de Deus carrega um propósito oculto: afastar você da presença divina. Não é só carne. É batalha espiritual. É guerra. Quando voltei para os cultos, eu não consegui mais assistir passivamente uma pregação sobre santidade. Cada palavra me queimava por dentro. Eu sabia o que estava em jogo. Sabia o que acontecia quando alguém brincava com os pecados sexuais. Agora, eu via tudo com outros olhos. Os convites da internet, as cenas nos filmes, as músicas sensuais, as mensagens sutis nas redes sociais, tudo isso era como armadilhas disfarçadas, lançadas para alimentar a carne e silenciar o espírito. Eu não podia mais ser o mesmo. O Espírito Santo começou a me quebrar todos os dias. Eu chorava sem entender. Sentia uma dor que não era física, era espiritual. Era como se Deus estivesse arrancando as raízes podres que cresceram em mim durante anos. E aos poucos, fui sendo restaurado. Não foi fácil. As tentações não sumiram do nada. Mas agora eu tinha uma consciência viva, um temor real, uma experiência que jamais me deixaria voltar atrás. Eu comecei a buscar libertação de verdade.
Passei a orar com sinceridade, a jejuar com propósito, a me afastar de tudo que me colocava em risco. Eu não queria mais viver no limite. Eu queria viver em santidade, porque agora eu sabia quem estava por trás daqueles desejos que pareciam inofensivos. Eu tinha visto o rosto do engano e tinha ouvido a voz de Deus me chamando de volta. E enquanto o mundo ainda gritava suas tentações, dentro de mim, algo muito mais forte gritava também. Se essa história falou com você, se em algum momento desse vídeo o Espírito Santo te tocou, se você se identificou com essa luta, com essa dor, com essa guerra espiritual que parece não ter fim, então essa é a hora de agir. Não ignore o que você está sentindo agora. O inimigo é real. O inferno é real. Mas a salvação também é real e está ao seu alcance. Não espere o fundo do poço. Não espere ser levado a extremos. Deus está te dando mais uma chance hoje. Se você chegou até aqui, eu quero te fazer um convite. Se inscreva no canal agora mesmo. Aqui, você vai encontrar palavras que confrontam, que libertam, que revelam as estratégias do inimigo e, acima de tudo, te aproximam da verdade. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Toda semana temos conteúdos novos sobre pecados sexuais, libertação, batalha espiritual e santidade. E se essa mensagem falou ao seu coração, deixe o seu like agora, porque isso ajuda esse vídeo a alcançar outras pessoas que também estão presas nesse ciclo de dor e pecado. O algoritmo não entende, mas o mundo espiritual sim. E cada ação sua aqui é uma semente. E agora eu quero saber de você. Comente aqui embaixo a frase: eu escolho a santidade. Se você está decidido a romper com os desejos carnais e viver uma vida pura diante de Deus. Escreve nos comentários. Isso é mais do que uma frase. É um ato profético. E por último, não sai do vídeo ainda. Já está aparecendo aí na tela o próximo vídeo da nossa série, onde eu revelo o que acontece no mundo espiritual quando você cai em pecados sexuais. Clica agora e continua nessa jornada de libertação. Deus quer te mostrar ainda mais. Vamos juntos.